Estamos ao vivo, bora simbora, turma! Começando mais uma edição do Minuto Geográfico. Deixei para fazer hoje à noite e trago para vocês aqui um resumo bem interessante. Separei de 9 a 10 pontos com curiosidades geopolíticas que a gente pôde perceber nessa abertura dos Jogos Olímpicos, a edição de Paris. Bem diferente, pela primeira vez na história recente, acontecendo em um local aberto, utilizar uma das veias de comunicação, uma das artérias mais importantes da cidade, um dos símbolos não só de Paris, mas da França, o Rio Sena. E espero que vocês gostem, tudo firme. Estão conseguindo ouvir direitinho, tudo em paz? A internet tá boa aí para vocês, para que a gente possa começar. Tentei fazer um resumo aqui no computador para não me estender tanto, mas espero que goste, espero ser útil e mais uma vez esse vídeo vai ficar salvo. Se for útil, se vocês acharem que é interessante, depois eu vou deixar gravado aqui, vocês podem compartilhar com as pessoas. Primeira pergunta que eu recebi bastante no dia de hoje é sobre a proibição de alguns países de participarem dos Jogos Olímpicos. Mais uma vez, você não vai escutar o hino da Rússia, você não vai ter propriamente a bandeira russa. Em verdade, o que acontece é que a Rússia, nos últimos anos, se envolveu num grande escândalo do ponto de vista logístico de doping, e inclusive tem um documentário que foi premiado no Oscar de 2018, muito bom, que mostra um esquema de corrupção entre o governo do país e esse esquema aí de querer fazer uso dos esportes para uma demonstração de força, uma demonstração de poder. A gente sabe que desde o período da extinta União Soviética, os russos e os soviéticos sempre foram vanguarda no quesito número de medalhas. Havia na Guerra Fria uma disputa muito forte entre as duas superpotências naquele período bipolar. A gente sabe que os esportes mexem com as multidões, os esportes eles mexem com as emoções. Jogos Olímpicos, Olimpíadas, um momento que os holofotes estão voltados para aquele contexto, então sim, os esportes eles acabam sendo utilizados como uma espécie de demonstração de força, de poder, propagação de cultura e afins. Não é à toa que tantos países árabes mergulharam de corpo e alma nesse contexto dos esportes, não apenas do futebol, a exemplo da Arábia Saudita, o Catar, Emirados Árabes Unidos, mas também outros eventos como tênis, com grandes patrocínios. O maior patrocínio da Fórmula 1 é de origem saudita e assim por diante. A gente já falou muito sobre uma palavrinha chamada sportswashing, que seria lavagem esportiva, não é? A gente falou muito sobre isso aqui. Quem quiser anotar o documentário, se escreve assim, Icarus, I-C-A-R-U-S, Icarus, é assim que se escreve, tá? É muito bacana, explora essa questão do mundo do doping e tudo mais. Só que no contexto da Rússia, para além desse contexto do doping, tem também a guerra contra a Ucrânia. O Comitê Olímpico Internacional, que é conhecido por ser extremamente inclusivo, inclusive percebam a diferença do COI, do Comitê Olímpico Internacional, para a FIFA. Muitas bandeiras que nós vimos hoje na abertura dos Jogos Olímpicos não são encontradas em competições, não são encontradas em competições organizadas pela FIFA. A FIFA tende a seguir aqueles países, a representatividade dos países que são soberanos, reconhecidos pelas Nações Unidas, pela ONU. Já o Comitê Olímpico Internacional considera também territórios autônomos ou até mesmo territórios que ainda lutam pelo contexto da independência. Então, de certa forma, existe essa diferença também. Mas bem, a Rússia proibida tem atletas russos participando dos Jogos, sim, mas eles não estão ali representando a Rússia. Eles estão disputando de uma maneira individual, eles fazem parte de um grupo de atletas neutros individuais. O mesmo caso da Rússia é o caso da
Bielorrússia. A Bielorrússia, que é aliada da Rússia, Bielorrússia significa Rússia Branca, é um país que fazia parte da extinta União Soviética. Quando a União Soviética acabou, a Bielorrússia tornou-se um país soberano e independente. O presidente é considerado um ditador, o Alexander Lukashenko, e ele, na guerra agora entre Rússia e Ucrânia, ele cedeu o território do país para que a Rússia pudesse fazer movimentações não só de soldados, mas de armamento nuclear. Então a Bielorrússia também, de fora propriamente, mas repetindo, os atletas eles podem participar nesse grupo aí de atletas neutros e individuais. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, sobre a delegação de Israel. Muita gente mandando mensagem, dizendo assim, professor, eu vi pela televisão o barquinho lá que deveria ter os atletas de Israel, junto com mais 2 países, estava vazio. Depois eu fui olhar o desfile completo e os atletas de Israel, num dado momento, apareceram e estavam no barco. Diga-se passagem que o barco ele gerou um fuzuê. Você percebe de um lado vaias e do outro lado aplausos, mostrando um contexto significativo de polarização. Não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar. O futebol nos Jogos Olímpicos, os jogos começam antes. Teve um jogo entre Israel e o Mali, na verdade, Mali sim, e durante o contexto do hino de Israel, parte da arquibancada acabou vaiando e várias bandeiras palestinas, tinha lá Palestina Livre e tudo mais. O Comitê Olímpico Internacional, ele não proíbe propriamente, não tem como proibir manifestações políticas, geopolíticas nas arquibancadas. É difícil de controlar. Agora, entre os atletas, existem aí uma série de restrições, apesar de que, se o COI for banir manifestações políticas, até mesmo dos atletas, podem acreditar que daqui para o final dos jogos vai ter muita gente perdendo a medalha ou sendo desclassificado. Por isso que eu acho que o contexto atual ele é bem dividido. Um ponto interessante, a delegação de Israel é disparadamente a mais vigiada de todos os jogos, inclusive comparando, se a gente comparar com a delegação dos Estados Unidos, a segurança em relação a Israel tem sido muito maior. Não só da polícia francesa, do exército francês, mas do próprio Shin Bet e do Mossad, né, os serviços de inteligência e de contra-terrorismo que envolvem o Estado judeu. Então, segurança 24 horas, principalmente porque eles têm aquele trauma muito forte de 1972, as Olimpíadas de Munique, quando um grupo auto-intitulado Setembro Negro invadiu, 3 horas da manhã, a Vila Olímpica e veio a assassinar e sequestrar os atletas que representavam Israel naquele contexto. Eu já falei sobre isso aqui também anteriormente, beleza? Terceiro ponto, professor, tem delegação da Palestina por lá? Tem. A Palestina se faz representar por mais ou menos 8, 10, 12 atletas, tá? Eles desfilaram, sim, fizeram lá o símbolo da paz e tudo mais. Mais uma vez, muitos aplausos quando surgiu o barco com os atletas palestinos e algumas vaias. Um barco que foi muito ovacionado, para além do barco que tinha lá os franceses, que estão em casa, disputando em casa, foi o barco dos ucranianos. Contexto da guerra, muitas bandeiras da Ucrânia nos prédios, nas arquibancadas. Independente dos Jogos Olímpicos, a Europa por si só comprou essa briga, a França principalmente e a Alemanha, em relação à Rússia. Então essas manifestações são comuns. E lembrem-se, milhares de refugiados ucranianos estão por lá e vão participar desse contexto olímpico, tá? Quarta curiosidade, Coreias. Não sei se alguém lembra aqui, nos Jogos de Inverno, atenção, não são os Jogos de Verão. Nos Jogos de Inverno de 2018, as duas Coreias, Norte e Sul, entraram juntas, desfilaram juntas. Havia uma expectativa de algumas pessoas que as duas Coreias poderiam entrar no mesmo barco hoje, desfilando juntas, as bandeiras, o símbolo da paz. Eu tinha certeza que isso não ia acontecer, possibilidade zero, porque, atenção,
agora entre as duas Coreias, está num estágio assim, num hype para torar. Só não é pior, acredito, do que a década de 50, quando você tinha de fato uma guerra ali, corpo a corpo, acontecendo com muitas mortes. Coreia do Norte tem feito muita movimentação militar, fornecendo armas, munições para a Rússia, feito provocações na fronteira, balões com lixo, com dejetos e afins. Está tendo uma polarização significativa o governo do Kim Jong-un. Então, não há esse momento, reunificação, de se falar de união entre as Coreias do ponto de vista governamental. Na prática, a gente sabe, é basicamente o mesmo povo, a mesma língua, pessoas que foram separadas pelo paralelo 38, é uma ferida não cicatrizada. A divisão das Coreias é uma ferida não cicatrizada do contexto da Guerra Fria. Tá certo? Outra curiosidade. Quinta curiosidade é que tinha lá Taipei, Taiwan. Sim, Taiwan tem uma delegação, mas não compete como China. Compete como Taipei, China. É uma bandeira, eles têm uma bandeira especial nas Olimpíadas. É um acordo. A China não quer que o Comitê Olímpico Internacional olhe para Taiwan como um país soberano. Porque, para a China, Taiwan é uma província rebelde. É um filho que se rebelou e que faz parte da China. A China não aceita a independência de Taiwan. Então, pode competir. Mas se a China percebe que o Comitê Olímpico trata Taiwan como um país soberano, a bronca seria enorme. Lembrando, a China já foi sede recente dos Jogos Olímpicos. A China é uma grande potência olímpica e está rolando uma confusão agora. Alguns atletas foram pegos aí no contexto de exames antidoping, mas ainda assim a China é uma potência olímpica e tem tudo para ficar aí no top 3, no quadro de medalhas. Na quantidade é muito provável, inclusive, que possa até, de alguma forma, liderar. Tranquilo? Já falei o ponto 6 aqui, diversidade de entidades. O COI, o Comitê Olímpico Internacional, reconhece comitês olímpicos nacionais que podem representar territórios com graus variados de autonomia. Por isso que você vai ter ali Hong Kong, você pode ter Taiwan, você vai ter a Palestina, que para a ONU não são países que a gente possa considerar de alguma forma soberanos, tá? De alguma forma soberanos. Então é diferente do contexto da FIFA. Mais uma curiosidade, essa daí eu acho que é a maior. Vocês devem ter visto que no barco da Argélia, alguns atletas jogaram flores no rio Sena. E um deles disse: estamos lembrando a década de 60, 1961. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, por favor. A Argélia foi colônia francesa. A França foi a segunda maior potência neocolonial. Primeiro lugar, britânicos. Segundo lugar, a França. A Alemanha, num dado momento, era a terceira maior potência, perdeu a Primeira Guerra, e quando perdeu a Primeira Guerra, perdeu suas colônias. Mas a França foi uma potência colonizadora. Não é à toa que, se você for para a África hoje, você vai perceber que em muitos países da África, você falando francês, você consegue se comunicar muito bem, obrigado. Resquício muito forte, principalmente naquela parte norte, não só do Saara, mas do Sahel, que é uma área muito pobre, terrorismo presente, vazio de poder e tudo que você possa imaginar. Tanto que, se você olhar as delegações francesas, o time de futebol, a seleção da França, a grande maioria ali, filhos ou netos de imigrantes. Perceberam? Filhos ou netos de imigrantes. É uma diversidade muito, muito forte. Só que a Europa, atenção, vocês têm 3 minutos para mim, para ouvir o que eu vou falar aqui? 3 minutos? É porque a turma está tão acostumada com TikTok, com besterol de postar vídeo de 10 segundos e tudo mais, que eu acho que eu estou aqui há 15. Mas bem, quem quiser escuta, porque eu acho que é importante. Seguinte, a Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas para a Europa. Em menos de 30 anos, a Europa foi palco de 2 guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, que levaram
Foi o teatro de guerra maior. Levaram o continente à destruição. A Alemanha dividida, Berlim uma cidade acabada, Paris sobreviveu, os franceses recuaram quando houve a invasão nazista alemã, mas a Europa sai da Segunda Guerra Mundial dividida, tanto que recebeu um pacotaço de dinheiro americano, o Plano Marshall, e os soviéticos lançando o Comecon. A Europa saiu assim extremamente dividida. Resultado, quando acaba a Segunda Guerra, o mundo percebe um processo de descolonização afroasiática. Pergunto para vocês, quantos países da África eram independentes, eram livres antes da Segunda Guerra Mundial? Pouquíssimos. Você não tinha 5. Se você analisar ali, África do Sul, contexto do apartheid, a Libéria, que foi uma criação estadunidense ali, vai lá, o Egito, do contexto do Canal de Suez, a Etiópia passou um tempo livre, depois foi ocupada pela Itália, mas pós-Segunda Guerra, o número de países da África livres disparou. Descolonização. Os europeus, eles se voltaram para dentro. Eles não tinham condições de manter o processo neocolonial na África. Tinha muita bronca para resolver na Europa. Princípio da autodeterminação dos povos, Carta da ONU, direitos humanos e a liberdade e tudo mais. Então, o pós-Segunda Guerra foi um período de forte libertação, descolonização. Algumas libertações foram pacíficas, foram mais tranquilas, outras foram violentas. Um movimento de independência que foi marcado por grande violência foi o da Argélia. A França queria segurar a Argélia porque a Argélia é grande, beira-mar do Mediterrâneo, tem petróleo para torar. É um país considerado estratégico pela posição, pelo petróleo e tudo que você possa, o tamanho você possa imaginar. Resultado, surgiu a Frente pela Libertação Nacional da Argélia, um grupo que começou atacando a França, com ataques, sequestrava, matava, com bombas, pressionando a França, para a França reconhecer a independência da Argélia. Virou, assim, uma crise muito forte. Só para dar um dado a vocês, a França chegou a sequestrar um avião da Air France, saindo do Marrocos para a Tunísia. Do Marrocos para a Tunísia? Foi? Um avião da Air France foi sequestrado pelo governo francês no final dos anos 50. Dentro do avião tinha uma galera da Frente da Libertação Nacional, tá? O pessoal que lutava pela independência da Argélia. O governo francês sequestrou, desceu o avião e prendeu alguns líderes desse grupo, acusando-os de terrorismo. Desceram o avião em na Argélia, e disseram, vocês estão presos. E aproveitaram que o avião estava passando pelo espaço aéreo e que a França tinha um controle da Argélia. A Argélia era uma colônia francesa. Esse grupo começou a mudar a estratégia, começou a convocar eventos pacíficos. Quando foi em 1961, a FLN convocou uma grande manifestação pacífica em Paris para protestar contra o toque de recolher. A França impôs um toque de recolher aos argelinos na cidade. Muito argelino até hoje por lá. Toque de recolher, não pode sair de casa a partir de tal hora. Aí a FLN disse, a gente quer independência, quer a liberdade, bora pressionar a França. A gente já usou muita violência, mas bora convocar um protesto pacífico. Só que aí a polícia francesa, por ordem do governo, reprimiu com toda a força. Muitos manifestantes foram jogados no Sena, mortos, feridos. Não se sabe se 100 a 200 argelinos foram mortos naquela noite, porque o governo francês, de certa forma, tentou esconder o que de fato aconteceu naquele contexto. Só foram reconhecer no governo do François Hollande, o ex-presidente da França, agora nos anos 2000, final dos anos 90, foi o primeiro presidente que falou de fato assim abertamente sobre todo aquele contexto e meio que se desculpou. E aí, para simbolizar, os argelinos que foram jogados no Rio, no Sena, pela polícia francesa, foram massacrados, eles jogaram rosas no Rio Sena, simbolizando esse contexto. Foi muito forte.
essa independência da Argélia. A Argélia é um país livre, se libertou na década de 60, é um país tranquilo? Não. Um ditador foi derrubado recentemente, o Bouazizi, presidente, no contexto da Primavera Árabe. O país é governado por uma junta militar, não é aberto tanto ao turismo não e, assim, imprensa controlada, liberdade praticamente zero e assim por diante. Tá? E assim por diante. Tranquilo? Deu para entender? Ah, tem mais um ponto. Alguém viu aqui os atletas do Afeganistão? Por favor, se pronunciem, por gentileza. Quem é que está aqui ainda me acompanhando? Ah, tem mais de 200 pessoas. Muito bom. Alguém viu? Tem delegação do Afeganistão. Mas vocês perceberam que eles usaram a bandeira do Afeganistão antiga? Porque o Talibã, aquele grupo terrorista, voltou ao poder, expulsaram os americanos do Afeganistão, aquela vergonha ali para Joe Biden, e não só para Biden, para os presidentes que ficaram 20 anos aí, os últimos 20 anos nos Estados Unidos. E o Talibã mudou a bandeira do Afeganistão, botou uma bandeira ligada ao Islã, teocracia e extremismo e tal. Os atletas do Afeganistão usaram a bandeira antiga. Os atletas usaram a bandeira antiga. E eu não sei se alguém percebeu, você tinha mulheres na delegação. Mulheres na delegação. Alguém percebeu isso? Não. Mas como é que pode? O Afeganistão é governado pelo Talibã. Talibã não deixa a mulher praticar esporte, estudar, se misturar e tem um bocado de restrição. É porque essas mulheres não moram no Afeganistão. Essas mulheres, são 3 mulheres, elas moram fora do país, por isso que elas estão em Paris. Se elas morassem no Afeganistão, possivelmente o Talibã não permitiria. Perceberam? Então, o Comitê Olímpico Internacional não reconhece o Talibã como governo afegão. A bandeira que o Afeganistão está usando é antiga e tem mulheres afegãs, mas que não moram no Afeganistão, moram fora do país. Tranquilo? Eu achei muito simbólico, muito interessante o COI não ter reconhecido o Talibã. A ONU também não reconhece como governo do Afeganistão. O Talibã impede mulheres, meninas, de praticarem atividades esportivas. E aí você tem uma mulher no atletismo, outra na natação e outra no judô. Perfeito? Delegação super pequena, queria saber como chegaram lá. Eu acho que eu já respondi. Elas não moram no Afeganistão. Moram em outros países. Em outros países. Perfeito? Os homens também moram fora. Os homens também moram fora. Perfeito, Fernanda. Ô, Fernanda, você tinha feito uma pergunta. Eu não fiquei olhando para as perguntas, porque para não perder a concentração. Mas, Fernanda, você tinha perguntado sobre algum país. Deixa eu pensar. Fernanda tinha feito uma pergunta. Ah, o Kosovo, eu não reparei se eles estão com representatividade. Deixa eu dar uma olhada. Eu nem reparei. Eu não vi todos os barcos, todas as bandeiras, não. Mas eles têm. O Kosovo tem participado dos jogos. Eles estrearam nas Olimpíadas de 2016. Vários atletas de judô e tudo mais. Eles estão com 5 judocas, Fernanda, nos Jogos de Paris. O Kosovo, são bons. 2 atletas de natação e 5 no judô. O Kosovo tem participado. A França vai acabar em menos de 50 anos, será? Se algum atleta afegão tentar voltar para o país depois dos Jogos, essas mulheres, elas sofreriam punições. Sem dúvida. Eu não vi essa cena. Mas se for tentar ridicularizar contexto bíblico e afins, sou totalmente contra. Mas eu não vi, eu não cheguei a ver. Beleza? Dúvida, meu povo? Fui didático para vocês.
Deu para entender direitinho? Deu. Deixa eu pedir uma coisa, compartilha esse vídeo. Eu estava em Paris há 2 semanas. Eu peguei o clima dos jogos, mas eu queria estar por lá hoje. Só que alguém tem que trabalhar. Então, de volta aí, começando o segundo semestre. Perfeito. Dúvida? O Irã está programado para participar dos jogos judô, natação, canoagem, esgrima, ciclismo, ginástica, remo, tiro esportivo, escalada. Reza Alipur é um renomado escalador por lá. Muito bom. O filme Munique mostra o ataque nos Jogos Olímpicos de 72 contra os atletas de Israel por um grupo terrorista que até então nem era tão conhecido. Não era conhecido, o Setembro Negro. Munique, assistam. Acredita na possibilidade de ataque terrorista? Pode acontecer. Conseguiram hoje boicotar o sistema de trens de alta velocidade. Um colega jornalista que está lá disse que para chegar no local dos jornalistas, ele foi revistado 4 vezes. 4. Tá muito forte. Há 2 semanas, eu nunca vi aquele esquema de segurança na minha vida. Imagina agora. Beleza? Vou lá. Vou deixar salvo o vídeo. Fechado? Valeu. Beijão. Fui.